Comidas que mudam completamente o sabor se você mudar o formato. Macarrão parafuso tem um sabor completamente diferente do macarrão canudinho. O penne, o Padre Nosso, Ave Maria tem completamente sabor diferente, que é aqueles que parecem um anelzinho. É macarrão, é igual, mas o sabor é completamente outro. É misto quente. Tanto quando você pega ele e corta no meio, fazendo 2 triângulos, fica mais gostoso, mas também tem o jeito de preparar, que é igual, mas é diferente. Você pega o pão, pega o presunto, pega o queijo e aí dobra o presunto por cima. E aí o pão. Aí o queijo não encosta no pão e fica melhor. O arroz, quando tá em formato de potinho, é mais gostoso. Tipo assim, você bota o arroz, aí você bota no potinho, aí você coloca no prato, aí você coloca o ensopado em volta, aí fica bonito e gostoso. Maçã. Maçã na dentada tem um gosto diferente do que a maçã cortadinha, assim. Em cubinhos. Também. Qualquer líquido na taça fica melhor. E o gelo de bolinha é melhor. O gelo Gelo de de bolinha é bolinha. mais gostoso. Coloca aqui nos comentários o que você acha que tem um gosto completamente diferente se mudar o formato. Se gostou do vídeo, clica 2 vezes no meu nariz.